Uma ótima terça-feira para o senhor e para toda a equipe. Minha gente, já virou rotina o que eu vou falar aqui no BG Manhã. Mais uma vez, superlotação no Hospital e Maternidade Santa Isabel. Pais e mães aflitos com filhos doentes precisaram ter muita paciência na entrada da urgência pediátrica. Muitos estavam há horas aguardando para ser chamado. Isso tem se repetido por diversas vezes. Qual será o verdadeiro problema, hein? Qual será, repito, o verdadeiro problema? É a pergunta que está no ar. Sabe por quê? Porque o que o Estado, a Prefeitura podem fazer também para poder agilizar esse atendimento ou para que esse atendimento não seja interrompido? Bom, a Daniele Ferreira, ela esteve na urgência pediátrica ontem à noite porque mais uma vez a população ligou para cá reclamando da situação e nós vamos acompanhar agora a reportagem na tela do BG Manhã. Mais de 30 crianças aguardam atendimento, algumas desde o início da tarde, como essas mães aqui. A senhora veio já no meio da tarde? 3h30, desde 3h30 que eu estou aqui com a minha neta, nada de ser atendida. 30 dias de nascida. Ela está com febre? Já teve febre, mas agora no momento não está mais não, mas quando chegou estava com febre. Esse é um dos casos, a gente conversa com essa mãe também. A senhora, qual é a situação do seu filho? Eu estou desde 2 horas e meu filho está com febre, eles deram remédio, já está voltando a febre e nada de ser atendido. Chegou a medir a febrezinha, deu em quanto? 38,3. A senhora que acompanhou o atendimento, como é que foi o dia aqui? Então, péssimo. Quem não está chamando, tem muitas mães antes de mim, quando eu cheguei já estava cheio. Superlotação. É outro caso. Deixa eu passar para o lado de cá. E a senhora? Eu vim com ela com febre, estou aqui desde 2 horas da tarde. Entrei, ela estava com febre alta, deram um remédio, passou mais, mas até agora nada de atendimento. Então ela já passou por um pré-atendimento, mas ainda não foi? Foi, para a médica não, só foi para olhar a temperatura dela só. E perguntar qual o motivo que a gente está aqui. Eu disse a ela que ela tá, como não, fica com febre 3, 4 dias assim, indo e voltando, fica pálida. Como ela já teve convulsão, eu tive medo, né? E tem que estar trazendo, mas até agora nada. E muitas mães aqui, teve um caso de uma menina mesmo que passou mal, minha irmã que já botou ela lá para dentro, porque de hoje que a menina estava aí desmanhando, e ainda a mulher disse que ela estava normal, a médica. A senhora viu muitos médicos? Qual foi o movimento que a senhora viu aí? Nenhum. Só vejo o povo entrando e falando que atendimento que tá ruim, que não tem muito tempo, que tá assim. O povo tem gente, teve uma mulher que ia desde 9 horas, eu saí quase agora de noite, a gente ficou conversando aí. Mas ela foi atendida depois, ela disse que chegou 9 horas, foi atendida, ok, 1h30 da tarde. Complicado, porque é criança, né? A verdade é essa, né? Se trata de criança, então a preocupação aumenta. Alguns pais preferem não falar, outros chegaram agora, mas uma boa parte chegou bem cedo e a reclamação é essa. É o atendimento que não está sendo feito rápido como os pais esperam, né? Está demorando mais de 3, 4 horas. Nossa equipe conseguiu conversar com o pessoal da recepção, que fica ali naquela parte já de dentro, né, do hospital, atrás ali da grade de proteção. Eles informaram que o plantão das 7 horas tem 3 pediatras, eles já estão atendendo, mas o que a gente vê é que o atendimento está bem devagar mesmo. Os pais estão bastante preocupados, algumas crianças com febre, outras apresentando algum quadro de vômito também. E aí fica realmente aquela preocupação, porque essa demora no atendimento, né? Do Hospital e Maternidade Santa Isabel, Daniele Ferreira. Essa problemática que nós estamos falando aqui mais uma vez, claro que é um desserviço, porque a comunidade está indo em busca do atendimento e não consegue em tempo hábil. Principalmente para pais das crianças que ficam ali reclamando. E a gente sabe que este período pós-carnaval é um período propício a surgirem as chamadas viroses, né? As viroses de carnaval, a criança fica mais suscetível, fica mais vulnerável, melhor dizendo, a esse tipo de infecção. Aí tem gente gripada, tem gente com virose, tem gente com febre e aí corre todo mundo para a unidade hospitalar. Só que lá, meu amigo, o atendimento você já viu como é que está, né? E não é a primeira vez, reforço. E por falar em hospital, vem para cá, porque agora a gente vai falar sobre a situação caótica do Hospital de Nossa Senhora da Glória. Falamos sobre este assunto ontem aqui ao vivo no BG Manhã. Uma fiscalização realizada pelo Conselho Estadual de Saúde constatou que são péssimas as condições da unidade de saúde e que inclusive oferece riscos aos pacientes e também aos funcionários.
A entidade preparou um documento que já foi encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde cobrando providências e promete encaminhar a denúncia aos Ministérios Públicos Estadual e Federal. Vamos ver se agora o negócio muda, né? Se a realidade é transformada para melhor. A reportagem é da Jéssica Cruz, agora na tela do BG Manhã. As imagens mostram o descaso da saúde pública no Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória. Infiltrações em banheiros, na cozinha, comidas armazenadas de forma irregular e o pior, a ausência de extintores e macas remendadas com esparadrapos. A denúncia foi registrada em um relatório do Conselho Estadual da Saúde no início de março, período em que a comissão de fiscalização esteve no hospital. Um dos aspectos mais graves que eu encontrei lá é que não existe nenhum equipamento de combate a incêndio dentro do hospital, em que pese você ter uma cozinha funcionando, você ter autoclaves, você ter laboratório manipulando produtos altamente inflamáveis. Nós encontramos situações que preparatórias para uma grande tragédia. Dentro da cozinha do refeitório dos funcionários, 2 tomadas elétricas quebradas, fiação exposta, dentro do mesmo ambiente, 2 botijões de gás, quando a norma técnica pede que esses botijões estejam fora do recinto. Basta um vazamento de gás ali na madrugada e uma centelha elétrica, você vai ter uma explosão. Nós vamos encaminhar o relatório para o Ministério Público Estadual, para o Ministério Público Federal, para outros órgãos também, porque o que está acontecendo ali, repito, é uma tragédia anunciada. A comissão chegou a fazer uma reunião com a participação da Secretaria de Estado da Saúde. Mas, segundo o conselheiro, a resposta foi de que existem hospitais em piores condições. Uma das frases ditas pelo gerente é que tem situações piores. Então, isso dito da boca dele, devidamente registrada e gravada. Se o gerente diz isso, então é melhor fechar. Se tem coisa pior do que aquilo ali, eu acho que é a antessala do inferno. A Secretaria de Estado da Saúde reconheceu que o Hospital de Nossa Senhora da Glória precisa de manutenção. Outra explicação dada diz respeito a uma obra que ainda não foi concluída. A previsão é de que nos próximos 60 dias o cenário seja outro. A assessoria de comunicação da Secretaria de Estado da Saúde informou ainda que os extintores foram retirados de alguns locais para não prejudicar a obra que vem sendo feita e que ainda nesta segunda seriam reinstalados. Estamos fazendo levantamento, né, de tudo que precisa ser substituído, ser reparado. A Secretaria já está providenciando, inclusive os extintores. Já iremos levar alguns dos extintores para instalar lá nos locais, até que a outra parte fique pronta, né, para que todos os equipamentos eles sejam entregues 100%. A Secretaria também descartou a possibilidade de outros hospitais em condições semelhantes ao de Nossa Senhora da Glória. Se ele está informando o que foi dito, é preciso que ele mostre aonde é, né, qual é o local, para que a gente tenha conhecimento. Na maternidade de Capela, a denúncia feita por este médico é outra, a de ausência de profissionais no hospital. Isso porque alguns médicos teriam se recusado a trabalhar com baixo salário. A população não tem assistência nos seus locais de origem. A maternidade de Glória, Propriar, Capela, Lagarto, Itabaiana, Estância, elas estão com suas escalas desfalcadas. Que vale muito mais a pena para o médico trabalhar próximo de casa do que se deslocar e vir para o interior para trabalhar enfrentando muitas vezes estradas terríveis, como a nossa estrada aqui para chegar em Capela. E a gente continua falando sobre este assunto, né, referente às unidades hospitalares no interior do estado. Você viu a denúncia aí do Hospital de Nossa Senhora da Glória, mas outros hospitais do interior também estão funcionando em estado muito parecido. E para falar sobre este assunto, eu vou receber agora, aqui no estúdio do BG Manhã, o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe, o doutor Gilvan Pinto. Doutor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral Manhã. Bom dia. Houve fiscalização em outras unidades hospitalares, né, não mencionadas aí, mas tem a situação do Hospital de Lagarto e outras unidades hospitalares, os hospitais regionais. Quais foram esses hospitais e o que a fiscalização conseguiu constatar? E mais do que isso, claro que não é só constatar o problema, mas em busca da solução. Fizemos a fiscalização no EBSER de Lagarto, que é o Hospital Regional de Lagarto. Na época da fiscalização, já soube hoje que algumas escalas foram
completadas, para você ter uma ideia, tinha períodos de escala na UTI que não tinha médico na UTI, para você ter uma ideia. Você tem uma demanda, uma fila de pacientes esperando vaga de UTI, com 5 leitos vagos na UTI, 2 leitos interditados na UTI. Então, vimos 9 enfermarias transformadas com outras utilidades, ou seja, enfermarias de 5 leitos cada, dá 45 leitos desativados, com o Hospital João Alves sobrecarregado, com a Nossa Senhora de Lourdes sobrecarregada. Então, esse modelo, o Estado vai ter que reavaliar porque exauriu. Então, isso que nós estamos vendo em Glória, guardadas as devidas proporções, pode estar acontecendo em outros lugares. Fomos em Capela, esse final de semana, fazer a fiscalização em Capela. O que nós nos deparamos? Uma escala de obstetrícia com vários dias sem obstetra no hospital. Nós observamos que na maternidade, melhor dizendo, de Capela, não tem nenhuma agência transfusional, ou seja, se durante uma cesárea você tiver uma hemorragia importante, o sangue tem que ir de Aracaju, porque não tem nenhuma reserva na maternidade. Isso não é um caso exclusivo de Capela. Nós temos obstetras operando com instrumentadores e, às vezes, com enfermeiros sem outro médico na sala. Então, se durante um parto tem uma complicação maior ou o próprio médico passa mal durante uma cirurgia, eu não tenho o que fazer com o paciente na mesa de cirurgia. O que nós vemos em Capela em relação a materiais e medicamentos não tem problema. Nós vimos uma unidade com um planejamento de reforma parado, uma expansão parada. Se está expandindo é porque precisa de expansão. Então, é uma situação que o Estado vai ter que reavaliar. Não adianta você ficar aumentando leitos médicos na Nossa Senhora de Lourdes e no João Alves. O que acontece com isso daí? Você só puxa a demanda para a capital e os regionais, apesar do custo alto financeiro, não contribuem para a melhoria do sistema de saúde. Até porque a gente sabe que o próprio transporte do paciente também tem a demanda da própria estrutura de veículo, profissional, técnico, motorista, todo mundo que precisa ser incorporado a essa situação para poder fazer a transferência de pacientes para o interior. O senhor, claro, mencionou aí dessas unidades aqui de Aracaju, onde existe uma demanda maior, fazendo essa pontuação de enquanto não houver a valorização e também a reforma e total adequação das unidades hospitalares do interior, o inchaço na capital vai continuar como está. Isso, você não adianta aumentar, por exemplo, o número de médicos na Nossa Senhora de Lourdes, porque daqui a pouco não tem onde colocar. E cada vez que o regional funciona com ineficiência, maior a demanda que vem para cá. Essa questão das crianças no Santa Isabel, em relação à rede, por que isso está acontecendo? Se você sabe que tem períodos de sazonalidade que você aumenta a demanda, o que é que você tem que fazer? Se prevenir. Então, mesmo que você tenha um aumento de demanda por virose, uma situação como essa, o que é que tem que ser feito para que a urgência não fique sobrecarregada? Então, isso tudo é uma falta de planejamento da rede como um todo, não é? Havendo um planejamento, a gente fica também perguntando a quem questionar, a quem cobrar. Claro que existe, né, os órgãos fiscalizadores, existe a figura do governo do estado que é responsável ou pelos hospitais estaduais ou pelas unidades que são municipais, cada município é responsável por cada administração da unidade. Mas em relação à punição, o estado ou o município, eles podem ser penalizados diante de uma fiscalização, como o senhor acabou de mencionar que existiu em Capela? Veja, o que nós fizemos em relação ao hospital da EBSER? Nós encaminhamos o relatório da fiscalização ao Ministério Público Federal, porque lá agora é federal, a EBSER estadual e a EBSER de Brasília. E aí teremos um prazo para fazer uma nova fiscalização em relação à rede hospitalar. Mas para você ter ideia de como a situação é complexa, o Zona Sul, a UPA da Zona Sul, continua interditada a cirurgia. Nós interditamos a unidade Zona Sul no dia 5 de janeiro. Nós estamos no dia 19 de março. Então, o município ainda 2 meses e 14 dias. Não conseguiu colocar um cirurgião por turno de plantão.
o Zona Sul continua interditado a área, por exemplo, de cirurgia. Foi desinterditada a pediatria e a clínica médica. Então, o sistema, esse modelo, ele tem que ser reavaliado. Porque o que você vê é deficiência por todo lado que você anda, por todo lado que você atua, você vê algo que precisa ser modificado. E sobre aquele vídeo do Hospital de Glória que nós vimos agora há pouco, do próprio médico também falando sobre a situação. Esse colega que falou em relação à situação de Capela, da maternidade de Capela, nós tivemos lá uma fiscalização no sábado. Ele está de plantão diuturnamente, desde o começo do mês, porque ele quer provar que a maternidade funciona se tiver médico. Porque ele ficou lá até nos períodos que não tem médico na escala. Chega a esse ponto. Como ele está de férias em outras unidades, ele resolveu ficar continuamente de plantão na maternidade de Capela para provar que funciona. E funciona. E funciona. Quando você tem plantonista, quando você viabiliza o trabalho, você diminui a demanda da Nossa Senhora de Lourdes. Então, no modelo que está, não tem, por mais esforço que as pessoas, os profissionais tenham, de você dar uma assistência de qualidade na Nossa Senhora de Lourdes ou no João Alves, porque a demanda vem toda para cá. É a solução que precisa ser encontrada logo e está na cara qual seria. Eu conversei aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã com o médico presidente do Conselho Regional de Medicina, o Dr. Gilvan Pinto. Muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos. Uma ótima terça-feira para o senhor. Um bom dia para você também.